Sejam muito bem-vindos ao Podflexo, o podcast da Itirama. Muito bem, mais uma edição do nosso Podflexo, a 7ª edição. É esse projeto que a gente começou em maio de 2024, então estamos aí caminhando para 2 anos de projeto aí do Podflexo. Aqui comigo o Tom, eu e o Tom da Itirama, e o nosso querido Július, cadeira fixa aqui no nosso bate-papo. E mais um ano juntos aí, né, Július? Mais um ano de parceria comercial com a parte de tintas, máquina, mas também em parceria com esse projeto aqui que tem dado bastante certo aí, né? O público tem Sim, sempre acompanhado comentado, né? bastante. Certamente. Acho que você sempre recebe feedback, Sim. né, Tom? Dos clientes E é legal que eu já ouvi que virou um serviço público da flexografia, né? Porque é muita informação, né? A ideia é trazer informação. alguns mitos, né? Alguns assuntos que ficam meio Se caiu por terra alguns sem mitos aí, com explicação. certeza. Bom, e para essa edição do nosso Podflexo, a gente está trazendo alguns temas que também têm sido bastante falado. Eu acho que serão temas bem interessantes aqui para a gente estar abordando. O público tem nos pedido para abordar esses temas. Então a gente vai falar alguns assuntos que têm estado aí em discussão Em no pauta. mercado. Um deles vai ser a indústria chinesa no mercado de máquinas. Eu acho que virou uma pauta isso depois da Label de Barcelona, né, que tinha bastante montadoras de máquinas chinesas. Enfim, acho que o pessoal está curioso para saber aonde vai dar essa história de máquinas chinesas invadirem o mundo. Eu acho que um segundo ponto que a gente deve discutir, Tom, é a questão do o que o mercado está comprando, né? A gente nota que muitas vezes não se sabe direito o que significa alguns termos. Registro eletrônico, para que serve um servo, a gente entende Que um aquilo vai efeito... refletir dentro da sua produção, né? eu percebo que existe um pouco de efeito manada de tipo, isso é o correto e isso não é o correto, um pouco, né? E as pessoas não estão entendendo o que de fato eles estão comprando. Então acho que esse é um ponto para a gente abordar aqui hoje. Sim. A gente deve trazer também quais as perspectivas de Itirama como fornecedora de máquinas. Július, representando aqui a cadeia de fornecedores de suprimentos do setor. O que a gente enxerga para o nosso mercado para o ano de 2026, incluindo eventos importantes como a maior feira que a gente vai ter hoje na América Latina, que é a Flexi Labels, que acontece no mês de maio. Não última semana de confundir maio. com a Não confundir que esse ano a gente tem duas feiras próximas. Tem a Expo Print, que é uma feira mais offset, mais com perfil de Drupal, vamos falar assim, né? Isso. Que acontece em março. E em maio acontece, de fato, a Feira feira Label, que é do nosso setor, que vai estar digital, Flexo, enfim, que é o nosso nicho de mercado. Então, eu já vi algumas pessoas, não, estou indo em março para São Paulo, ver a feira, Se tal. atentar, né, Aí eu nas falei assim, "Meu, datas. você está sabendo que tem duas, né?" Aí as pessoas, opa, não estava sabendo. Então, é uma dica que a gente deixa aqui também. Vamos abordar um pouco do que vai ser o ano 2026 sobre a nossa perspectiva e também trazer em primeira mão as novidades de linha de produtos da Itirama e o lançamento, o grande produto que a Itirama está trazendo agora para início de 2026. Então, acho que esses são os temas. Gostaria de trazer aqui, para a gente começar esse bate-papo, não sei se o Tom quer começar, ou o Júlio, qual o panorama, qual a perspectiva que vocês enxergam aí, Júlio, do ponto de vista, né, de um importante fornecedor hoje no Brasil na cadeia de suprimentos, Tom na parte de máquinas, qual a visão de vocês Bom, sobre o ano? a gente teve um início de ano aí bom, com consultas, né? Tinha algum tempo que não teve um início tão legal em termos de prospecção. A gente tem eventos dentro desse ano que eles também vão agregar muito no nosso setor Flexo. Copa do Mundo, a gente tem aí as eleições, então isso fomenta muitos negócios. No né? mercado de No alto mercado adesivo, de alto adesivo, embalagem flexo, banda flexível. estreita e até um pouco aí da área de embalagem em geral, né? E isso, claro, vai refletir não só para a Itirama, mas também para os
cadeia de insumos, nossos clientes. Não gosto muito de entrar em política, né? Mas até no início, né, do ano, teve uma ação, uma intervenção entre países, e aí a gente percebe ainda assim que coisas pequenas que acontecem, a gente acaba sofrendo, pequenas, eu digo que não estão direto ligadas aqui no Brasil de certa forma, mas elas interferem muito na positividade, no ânimo, enxergar uma esperança ainda, né, em crescer. Eu me lembro que na primeira semana de janeiro, você falou, nossa, Rony, eu não sei o que está acontecendo, porque nunca começou o ano tão forte assim. Será que é a prisão do Maduro lá? Exato, Enfim, será que isso exato. que está influenciando? Porque está muito forte. Então a gente vê um ano começando bem. Eu acho que todos os empresários também que têm uma indústria flexo enxergam esses pontos, esses dois pontos que são gigantes mundialmente, no caso que é uma eleição, né, presidencial, para qualquer país é importante, a Copa do Mundo, que aí vai mexer com o globo todo. Então, para nós aqui a expectativa é muito grande, além das novidades também que a gente está trazendo, né, para a feira, enfim, a Open House. E você, Júlio, qual a sua visão Na nossa do ponto de área vista de fornecedor de insumo, é mais imediato. Nós percebemos no final do ano, nesse teoricamente período de recesso que nós não fazemos, que o decréscimo de pedidos foi apenas 30%. O que era, em anos anteriores, 50%. E logo no começo do ano, o volume aumentou consideravelmente. Nós temos uma dúvida se é o pessoal que represou os pedidos para melhorar o fluxo de caixa, e aí logo no começo do ano repôs o estoque, ou se realmente é um aquecimento. Eu creio que seja um pouco das duas coisas. eu vi muito a questão da reposição aí, né? Um consumo bom no final do ano e uma reposição forte no começo do ano, né? Acho que todo mundo sentiu essa Sim. força. E algumas empresas seguiram o expediente, não pararam, não digo algumas, mas Muitas, né? muitas. Até o Júlio comentou que teve muito cliente que não parou no final do ano, né, Júlio? Sim, e nós até tomamos o cuidado de, na escala de férias, não botar muito funcionário de férias. O nosso Pra que não pós-venda prejudicasse trabalhou com relação a tirar dúvidas, Até o dia ao atendimento 24 estava atendendo o cliente. clientes, exatamente. Então, assim, acho que são sinais aí que bons deixa sinais. todo mundo já com a luz verde aí acesa. Sim, e o dólar está estabilizado, então aparentemente dá para a gente fazer uma programação, pelo menos nos próximos trimestres, como vai ser. Do ponto de vista da Itirama, é um ano que a gente também, como o Tom bem disse, né, um ano de boas expectativas por Sim. conta de todos esses eventos. Feiras ajudam a movimentar, a gente está falando em feiras a nível América Latina, né, que tem um impacto bastante importante no nosso negócio. Mas aí a Itirama também carrega algumas novidades. A gente está agora no início desse trimestre apresentando uma nova maneira de apresentar os nossos produtos. A gente, quando iniciou a linha de máquinas Global Series em 2022, a gente colocou os nomes em numeração sequencial por ordem de grandeza das máquinas, né? Então tinha SPX, SP1, SPS2, SPS3, 4, para e foi criando tanta configuração com servo, sem servo, dual drive, caixa de transmissão com Shudran, sem Shudran, que virou uma quantidade de números muito grande. Então hoje os modelos não mudam, mas a gente traz uma nova forma de apresentar, que são só duas linhas. Em duas linhas você tem infinitas possibilidades de configuração. Então a gente tem a linha ES, que são máquinas de cabeça convencional, e a linha SPS, que são todas máquinas com cabeça top load. E dentro de uma linha, por exemplo, SPS, o cliente pode escolher se ele quer qual a largura 350, 420, se ele quer com um servo, se ele quer com dois, se ele quer com Shudran, com não Shudran, com laser port, com pré-registro, com registro automático, enfim, infinitas possibilidades dentro de uma linha só. Então hoje, quando um vendedor da Itirama for apresentar uma máquina, ele sempre vai trazer duas linhas, ou AS ou SPS. A AS uma linha mais dinâmica, mais entry level, e uma SPS uma linha mais de alta performance. O que é importante aí ressaltar, ferramental, ele se mantém
nas cabeças, quem usava uma FIT, uma One, uma X-Print, uma SPX. Para a linha E-Series, ela tem o modelo 250 e vai usar esse ferramental. Você não vai precisar comprar nova ferramenta, não é isso. Não é um redesenho das É uma máquinas, forma de exatamente. apresentar mais simplificada para o cliente ter ciência do que a gente está falando. A E-Series, linha de máquinas de Tirama, é a cabeça convencional, que já é conhecida, que você já tem na sua gráfica, que tem a ferramental. Quem acompanha a Etirama em redes sociais, em produtos e eventos, já deve ter notado que a gente sempre tem trabalhado agora 2 linhas, infinitas possibilidades. Então, acho que a gente traz agora aqui esse ponto mais para esclarecer quem eventualmente ainda não compreendeu direito qual que é a lógica, qual que é a dinâmica. A ideia não se criou novas máquinas, apenas dividiu em duas plataformas, e dentro de cada plataforma você tem diferentes possibilidades de configuração. Então, acho que essa é uma das novidades da Etirama. Daqui a pouco nós vamos falar de mais uma novidade, mas antes de falar, queria saber, o Július, o que você traz de novidades aí da Natal Graph para 2026? 2026 promete. Tá com uma fábrica nova, Fábrica né, nova. Július? Maravilhosa. Então, quando você começa uma obra, você sabe. Quando termina, teoricamente, você não sabe. A previsão é que até meio do ano esteja completa, totalmente automatizada, podendo aumentar a produção, dobrar a produção. Só pela facilidade de fábrica, Só pela maquinário novo. só pela logística de descarrego, de armazenamento, E você imagina paletização. que esse crescimento da Natal Gráfica é um crescimento expressivo, né? Vocês se posicionam aí, não vamos falar esse ano, mas aí ao longo dos próximos anos, 2, 3 anos, um posicionamento agressivo dentro do mercado de tintas no Brasil, Júlio? Acho que nos últimos 5 anos para cá, somos bem agressivos, mas com bastante pé no chão. Nós já temos uma estrutura comercial muito forte, técnica muito forte, que a princípio eu não vejo uma linha de trabalho semelhante aos nossos concorrentes, pelo menos no nosso foco de trabalho, a gente não tem concorrência. Então a possibilidade de crescimento é infinita. Esse crescimento, Júlio, ele também tem a ver com a imersão da embalagem para banda estreita? Esse movimento que vem crescendo? A grande vantagem da flexografia, a banda estreita, o que originou o crescimento dela, desde aquela feira famosa de offset que nós fizemos há 8 anos atrás, Mais ou menos. foi trazer de outros segmentos da serigrafia que não tinha velocidade, que o custo de matéria-prima era cara, do offset que não tinha versatilidade, que não tinha velocidade. Então a flexografia está pegando muito trabalho que era de outros segmentos, com qualidade, com custo barato de matéria-prima, custo barato de insumo e versatilidade, que hoje praticamente a gente consegue. O que não tem, com a quantidade de matéria-prima disponível no Brasil, embora seja originária de outros países, o que nós temos de estoque local no Brasil dá para desenvolver a grande maioria do que antigamente não era executado. Entrando, inclusive, em alguns segmentos de digital. Eu acho que esse lance da flexografia ter se expandido para filme, para outros mercados, ela trouxe esse crescimento maior, a própria Tirama, né, Tom? Se Sim. você pegar hoje a quantidade de máquinas que são fabricadas com Shieldran, vamos dizer assim, metade da nossa produção hoje são máquinas Sim. com configuração para filme. Inclusive, dentro dessa nova perspectiva de 2 linhas, a linha SPS, como eu disse, e a linha Top Load, a gente inclusive fez uma máquina para filme com 420, com pré-registro eletrônico, com top load, laser point, uma máquina nos padrões de alta performance que é a linha SPS, mas com caixa de transmissão blindada japonesa, com garantia vitalícia, enfim, o top do que tem hoje de caixas de transmissão. E a gente está com ela lá como mais uma opção, mais uma configuração técnica de SPS em apresentação agora no mês de fevereiro, março, né? Mais março, para quem tiver curiosidade, que tem interesse de sair um pouco do autoadesivo, não sair, em buscar novos produtos para agregar na indústria de autoadesivo. Então são muitos clientes querendo migrar para o filme, né? Entendendo que o crescimento da flexografia está em outros substratos. E aí fica o convite, aproveitar aqui para convidar os clientes que querem conhecer uma solução super viável
economicamente, né? Ela tem um preço, Sim. talvez seja uma das opções mais Hoje de custo-benefício melhor no Hum, mercado, carregando toda a tecnologia nem as máquinas importadas ou asiáticas, enfim, tem um preço nessa nessa categoria e o que categoria, ela entrega de sem performance, dúvida. né? E se a princípio o custo de tinta, inicialmente, nossa, uns anos atrás, era 30% em desfavor da LED, e nós, depois do desenvolvimento com a Itirama, até pela qualidade dos equipamentos, nós trouxemos para 10%. Esse ano nós já temos tintas híbridas, com o mesmo preço, que você pode usar uma tinta LED da convencional pelo preço da convencional. Iniciamos nas metálicas, prata, ouro e ouro hot stamping, e vamos a curto prazo estender para todas as outras cores também. Então, Ah, legal. também não vai aumentar em nada o custo em O relação ao LED é um equipamento. ponto também, né, que tá chegando. Sim, A gente agora, mês de janeiro, recebeu um container de UVs LEDs da High LED, que é o UV que a gente distribui no Brasil. e vem crescendo. E vem crescendo bastante, mas essa máquina que está lá, que eu comentei agora, ela é uma máquina de UV convencional, mas com Com Shieldran. Shieldran. Então permite rodar térmico Ah, lível, mold label, autoadesivo, né? Mas Liner pad. até eu queria pontuar, quando a gente está falando da embalagem, né? A nossa linha, agora está mais simplificada para apresentar, ela não amarra o cliente a vir para embalagem e especificamente trabalhar com tinta UV. Se o cliente tiver interesse em comprar uma máquina 420 com estufa de secagem a ar, essa possibilidade a gente tem para ofertar. Com Shieldran, sem Você Shieldran. não está amarrado a levar o Shieldran sem uso. Não é o perfil no meu produto para usar uma tinta UV com o Shieldran. Ok, eu tenho a solução para você. Até porque tem muito cliente que não pretende agora entrar em filme. Em filme, mas Então, precisa de uma máquina larga. mas ele quer uma máquina larga. Então, assim, ele precisa de um servo, de 2 servos, de 3 servos, ele precisa de nenhum servo. Então, assim, De um registro é eletrônico, entender não. o que o cliente precisa para a aplicação dele. Não assim, compre 50 servos É que Shieldran e tal, mas o é, que você vai fazer? o modelo, o modelo, Autoadesivo. o modelo de negócio da Etirama junto ao cliente, o atendimento, eu vivenciei isso há bastante tempo, o Rony também, em atendimento. O cliente ele vem buscar uma solução de um problema ou de um atendimento que ele precisa fazer dentro da empresa, e muitas vezes ele vem tendenciado ao que ele escuta de mercado. Então, isso aqui é bom. Ou, um exemplo, carro elétrico é bom. É bom, não é bom? O que vai mudar para você se for um carro a combustão ou não? Quem vende o carro elétrico só fala os pontos bons. Exatamente. Então, assim, o que a gente está trazendo e é o trabalho que a Itirama vem fazendo no mercado há muito tempo. É entender de fato, quando o cliente questiona que ele quer comprar um acessório A, B ou C, o que aquilo de fato vai gerar de resultado na produção dele. Porque uma máquina não resolve o problema de produção. Ponto. Agora, a máquina certa, ela vai sim melhorar o seu desempenho, sem sobra, sem um grande investimento. Então você, um exemplo, imagina a Itirama tem uma máquina só Shieldran 420. Eu preciso de uma 420, mas eu não preciso do Shieldran. Por que eu tenho que gastar 300 mil a mais? Gastar energia elétrica com geladeira, trambolho, tubulação, Espaço. espaço. E eu não vou usar aquilo, entendeu? Então acho que Exatamente. essa é uma posição nossa em vender, mas entendendo o que o cliente quer, sem É. dúvida. E é por isso que a gente pegou a linha SPS e justamente fez ela como se fosse montar um Lego, uma configuração. Então a gente pega essa linha e a gente vai entender do cliente, a gente não vai enfiar uma máquina mais completa, a gente vai entender do cliente para que ele nos diga o que ele quer fazer, e aí nós vamos falar para ele se a máquina vai ser, quantos servos ela vai ter, se ela vai ser com caixa, se ela vai ter Registro Shieldran, a largura eletrônico ideal, ou se é com não, pré-registro, se é com registro eletrônico, explicar para o ele que de esse fato o que ele está pré-registro, o que comprando. ele quer, né? Exatamente. Eu acho assim, hoje, como fábrica agora falando, é muito mais fácil você ter um modelo X e eu quero rodar uma máquina 420, tá aqui, o meu modelo é esse, você Uhum. vai levar o combo completo. Porque você Então, de fato, a gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga que o cliente deve sim ter a opção de montar aquilo que realmente ele vai consumir e ele vai usar e ele vai ter um retorno e realmente ele vai ter esse retorno a um curto prazo. Senão você incha, você tem uma prospecção, você tem uma perspectiva de faturamento, só que aí você também tem um investimento muito alto.
E muitas vezes o cara acaba nem entrando se ele não tem essa opção. Porque ele fala, pô, eu vou investir isso, o negócio é bom, mas eu teria que investir aqui. Não posso investir lá, e eu nem vou usar isso, eu nem tenho esse espaço, não tenho essa necessidade. Então, acho que hoje a Itirama se posicionou, ó, a gente até brinca, uma máquina Lego. Como que você quer a sua máquina? Eu quero minha máquina com esses acessórios, que é para esse nicho de mercado. Ok. Eu não vou pagar X a mais porque vocês não têm opção. Eu vou Exatamente. pagar pelo que eu preciso e pela solução que vai me E atender. aí, como a Natal, e acho que a Itirama, né, a gente consegue isso com tranquilidade e clareza, porque a gente detém o know-how do nosso projeto, a gente tem uma equipe interna, a gente desenvolve, a gente conhece daquilo que a gente está vendendo. Independente do sistema, se é de uma máquina de entrada, se é de uma super máquina, enfim, a gente tem essa flexibilidade interna, porque isso de fato está nas mãos da equipe de venda com conhecimento, da equipe de produção de montagem, da equipe de engenharia de desenvolvimento e marketing. E, Então, acho que esse é um diferencial muito grande. E também como nossa função é retirar algum óbice que possa ter. Então, por exemplo, um óbice que existia em fazer flexível era quando o cliente queria laudo de contato com alimento da tinta UV, que a princípio não pode. Já pode. A gente já tem, pelo menos a cromia e o branco, laudo de contato com alimento, então você pode aplicar com garantia de que essa tinta não vai ter migração de odor para o alimento. Era um óbvio que tinha que fazia com que os clientes tentassem migrar para filme em base de água ou solvente. Eu acho que assim a gente fez aqui uma colocação de produtos, né? A linha que seguimos, a Natal, a visão para 2026. Acho que todo mundo, até quem está assistindo, está na mesma energia boa. e aí eu vou puxar um gancho. E agora. Eu vou aproveitar essa edição, essa 7ª edição, agora no início de 2026, para começar bem o ano, que é soltar em primeira mão aqui a grande novidade da Itirama para Exatamente. 2026. Não é uma novidade de hoje. Sim, A gente começou o projeto das Etiramas SPS em 2021, desenhando, com a exato. SPS2, depois veio a X, a 1, a 3, a 4, a Unique, enfim. E hoje a gente chama tudo de SPS. E aí, desde então, a gente já sabia que a gente ia começar com a máquina servo, depois ia passar para o top load, depois ia vir uma máquina multi-substrato, como é a SPS4, que Blue vendeu Drive. 25 unidades aí nos últimos, em menos de 2 anos, né? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos foram 25 25 unidades. unidades de um modelo que é essa máquina para filmes. Agora vem essa versão mais econômica que deve Também, vender que é em o volume, Teoricamente, deve ser ainda ser maior. maior. Mas já estava dentro da nossa pauta, dentro do nosso desenvolvimento, e a gente tem inclusive clientes que nos apoiaram durante esses quase 4 anos no desenvolvimento dessa tecnologia. Já fizemos alguns testes utilizando a plataforma da 4 e a plataforma da SPS3 para estar desenvolvendo o nosso sistema Dual Servo, com gearless, com registro eletrônico. A gente já tem na nossa máquina o ajuste de registro eletrônico, a gente já tem na nossa máquina o pré-registro eletrônico e agora a gente vai ter o registro automático. Pode ser que ninguém entenda direito, e eu já notei no mercado nessas andanças e nesses estudos do que é registro eletrônico, registro automático, registro por câmera, registro por sensor, pré-registro. Eu notei que 90% das pessoas não conhecem, infelizmente, nem quem vende máquina e o pior, nem quem está comprando máquina. Mas enfim, a gente se aprofundou para entender de fato o que é essa tecnologia, e a Itirama, de primeira mão aqui falando para o público, a Itirama apresenta agora em 2026 uma máquina com esse perfil. Isso significa que a partir de agora o Brasil tem uma solução em máquina de alta tecnologia, solução essa que até então o mercado ia buscar na Europa. Então era assim, funcionava assim no Brasil até então. Eu compro a Itirama até tal tecnologia. A partir desse ponto, e aí eu vou buscar máquinas na Europa ou nos Estados Unidos, recentemente agora na China. Então, a Itirama traz essa novidade para os clientes que gostam do atendimento local, que têm a facilidade de um financiamento pelo BNDES, que tem a proximidade do idioma, da cultura, de um custo mais acessível na parte de pós-vendas. Não estou falando só Brasil, estou falando América Latina, já que a gente é líder nesse mercado. Então, a Itirama
E muitos clientes já estão felizes em saber disso, os que a gente já antecipou a notícia, porque muita gente gosta dessa parte do pós-venda e da segurança que a Itirama transmite nos seus produtos, na responsabilidade que a gente tem no mercado quando a gente entrega uma máquina. Mas eu acho que esse contexto aí, ele tem um peso muito forte. A Itirama, ela está no mercado há 30 anos, certo? A família dentro da Flex tem mais tempo ainda, né, com histórias anteriores. Então, assim, quando você vem comprar uma máquina de um fabricante nacional, que está aí praticamente dentro do mundo Flex há quase meio século, e é a líder de mercado, tem um preço competitivo, então, assim, linguagem, horário, disponibilidade, peças que estão aqui dentro do Brasil. Então isso se torna assim, uma segurança e tranquilidade para quem está comprando. E eu, particularmente da família, eu estou no negócio há 30 anos. E nesse período já vi muitas máquinas que iam dominar o mercado, importadas nacionais. Eu acho que o tempo que a gente tem. Europeia, chinesa, enfim, teve várias. O tempo que a gente está desenvolvendo esse produto, por exemplo, é maior do que algumas chinesas que apareceram agora, algumas marcas Então, que mas não isso- eram tão antigas. Mas isso me gera uma dúvida e uma indagação. Se o fabricante que vende a máquina não consegue nem explicar que tipo de registro que é, quanto tempo ele vai demorar para, no caso de um problema, resolver o problema? Se Então, nem mesmo uma informação básica na venda ele não tem. então, Júlio, é um tema que a gente nota que quem está vendendo não conhece, e dentro de um conceito que você fala de gearless, de registro automático, ou de pré-registro automático, ou de registro eletrônico, existe aí uma gama Rodana, não rodana, Flower, da flower. Jidu, enfim. Existe uma gama enorme. E as pessoas compram, é isso que eu acho que mais me Surpreende. surpreende, e não sabem o que estão comprando. É louco. É bem curioso, mas assim, não foi um nem dois. E aí eu me encontrei com um amigo na Europa que também trabalha na indústria de máquinas, e ele falou assim: Rony, isso é América Latina, isso é Ásia, e infelizmente isso é aqui na Europa também. Muita gente compra o servo, por exemplo, ou o registro automático. E existem variáveis disso tudo. Algumas tecnologias são desenvolvidas para filme, porque filme tem um comportamento absolutamente diferente do que é o autoadesivo. Então são tecnologias, algumas delas desenvolvidas para um mercado muito de filme, sem suporte, e que não tem nenhuma necessidade para autoadesivo, mas é jogar tudo no mesmo balaio. E as pessoas compram a solução completa, muitas vezes sem nem precisar daquela aplicação, né? Então, quando a gente foi fazer esse estudo do desenvolvimento, tá, vamos colocar um registro automático na nossa máquina. O que é um registro automático? Tem uma série de O que é isso? A máquina não precisa explicações registrar, aí. ela varia, ela registra sozinho. Você perde o material então? Você Não liga ela, perde, você ela liga, ela já sai sozinha. registrada, ou não, ou existe um pré-registro. Eu vou aqui fazer um adendo. Tem muita gente se perguntando isso agora. Minha máquina é como o meu registro eletrônico? Eu estou usando ele lá embaixo? Eu uso. Ou eu comprei, instalaram e não estão E aí, nem usando? E aí eu vou colocar aqui mais um ponto de vista. Às vezes o investidor, o dono da gráfica, ele muitas vezes não tem um conhecimento técnico como o impressor, como o gerente de fábrica, que faz parte do contexto, né? E aí ele tem um feedback de uma máquina antiga e uma máquina com um recurso Todos os recursos do planeta. possíveis. É. Aí legal. Aí essa máquina aqui tá faturando, tal, rodando. E aí chega essa, aí vem o feedback. E aí a máquina que chegou, toda eletrônica, tal. Não, a máquina é fantástica. Essa máquina cara, é maravilhosa. Ela é tranquila para operar e tal. Tá. Aí vamos fazer uma outra pergunta. Ela é boa pro operador ou ela é boa para a empresa? Uma coisa é você ter uma frota de táxi, de Corolla, beleza? E aí você decide que você vai mudar essa frota e vai colocar Ferrari. Bacana. Você pode perguntar para todos os taxistas. Todos. E a Ferrari? É melhor? Cara, fantástica.
Aí eu vou. Outra pergunta para quem está investindo. A corrida de 10 subiu para 20? Ou ela continuou 10? Que tenha subido para 20, o lucro aumentou? Eu ia chegar nisso. E se chegou a 20, Mas, isso se pagou? Então, assim. mas se eu sou o dono dessa fábrica de táxi, eu pegava mais 10 Corolla, porque é um terço. Na verdade, do assim, preço, não tá dizendo que é teoricamente. contra a tecnologia, não é isso. Mas quando for escolher uma tecnologia, entender o que de fato ela vai trazer de benefício para você. Uhum. Ó, Júlio, você vai comprar um batedor agora de tinta que a velocidade é X e ele faz. Cara, mas isso é o que ela tá Já vai tivemos usar? essa Não é situação. isso. Eu acho que é entender, sempre que você vai comprar um produto, você tem que entender, ainda mais quando é um investimento muito alto, É a né? necessidade. Eu acompanhei alguns clientes que compraram ao longo dos anos que eu trabalho em Flexo máquinas importadas, não só europeias, quanto máquinas asiáticas, que de fato foi a máquina é legal, cara, mas como é que funciona? Ah, não sei, cara, tem servo. Tá, mas o que que ela faz? E aí, Tom, fica o convite até para quem se interessar nesse novo produto da Itirama. Ele vai ser oficialmente, obviamente, lançado. Nós temos uma feira aí na metade do Sim. ano e tudo mais. Mas para quem já quiser obter informação, o que é o registro automático, como que vai funcionar, o dual servo, se tem engrenagem, se não tem engrenagem, enfim, a gente já está à disposição, o produto já está formulado. Ele está em final agora de execução do projeto Sim, em si, é, mas a gente fica à disposição, claro. como sempre foi em toda a cadeia de produtos da Itirama, para explicar exatamente como funciona o produto. É uma máquina que a gente está trazendo e a gente tem um olhar para essa máquina muito Europa. É um perfil de máquina muito. A gente está buscando concorrer com a Europa. Ah, mas tem a China, óbvio. A China é preço. Nenhuma máquina que entrou no Brasil, China, não foi por preço. Ah, não, a máquina da China tem puta tecnologia para. Não. A tecnologia já existe, vou até mencionar nome, New Peter, Galos, Mackenzie, são empresas Eu ia de pontuar isso. quase de um século. Então, assim, a tecnologia sempre existiu. Se está tendo uma compra maior agora, É por preço. é por preço. Então, preço por preço, essa nova versão de produto, essa nova configuração da linha SPS, com registro automático e tudo mais, ela tem um preço. Eu falei ela vai ter porque ela vai ser lançada agora oficialmente, mas ela já tem um preço muito mais interessante do que uma máquina chinesa, com uma tecnologia similar à europeia, todos os componentes europeus, Atendimento e local. com a grande vantagem de ser um atendimento à América Latina, Uhum. um atendimento feito por uma empresa que já está no mercado há tantos anos, que a gente tem uma responsabilidade, a gente não vai deixar de fazer Tirama daqui 4 anos. Tem, por exemplo, tem distribuidores de máquina aqui no Brasil, que agora estão vendendo uma marca, mas se você puxar o histórico dos últimos 6 ou 7 anos, já vendeu 4 marcas diferentes da Ásia, por exemplo. Então, tenta uma, não dá, tenta outra, daqui a pouco aparece uma outra marca melhor, e aí fica nesse pula-pula. Uma coisa eu garanto da minha parte, né, como acionista da Itirama, a gente está há 30 anos nesse negócio, eu não pretendo daqui 4 anos Para tá fazendo mudar. outra coisa. Sim. Então, vocês podem bater lá na Itirama que eu vou estar lá para atender todo mundo. E esse cliente que comprou essa máquina, como que ele faz se ele quiser vender ela? Eu tenho clientes que Igual têm carro elétrico. máquinas antigas, essas Asiáticas. asiáticas e tal, que hoje, de fato, é uma máquina que pode até estar rodando e tal, uma tecnologia muito, muito antiga, e é uma máquina que não tem um valor comercial no mercado. Eu vou fazer uma comparação. Quem morrer. tem uma Elite da Itirama, que foi lançada em 2007, a versão Elite, Uhum. é uma máquina que ainda tem um poder de venda no mercado. A gente trabalhou com a Superama, negociou e até hoje pegamos máquina como par de Sim. pagamento e máquinas procuradas. Sim. E a gente não vê isso desse lado. Mas isso se deve à continuidade, à prestação de serviço. A Tom, empresa está aqui sempre pronta a gente tem o Wine, que é uma tamborzinha de que 2006 já parou de lançamento. fabricar há muito tempo. Ah, o Wine modular é música branca. E ninguém hoje, quer se ter um você verde. abrir a boca para vender, É. tem fila de gente para comprar. Então é um investimento. Pensando em investimento, né? Pensando em É negócio. um investimento que você
tem um valor do seu patrimônio, do que você Sim, colocou, né? sim. Eu acho que esse é o mote. E aí, fazendo já um gancho para China, já que a gente está falando, o tema acabou indo Indo para esse. para esse outro lado. Eu tive em Xangai para a Label Expo agora em dezembro, então a gente viu em Barcelona uma forte presença de fabricantes, de montadoras de máquinas flexo da China, até ofuscando a onda do digital no mundo. Ó, parece que em algum momento até o mundo Sim. parou de falar de digital para falar de flexo agora. Parece que virou só flexo de novo, Exato. as ondas que vão e voltam. E aí, como eu sabia que ia ter a Label Expo, é a mesma empresa que faz a Label Expo da Europa, dos Estados Unidos, teve agora no em Xangai, e fui eu e fui minha equipe lá. Levei engenharia, obviamente já com estratégia, porque a gente está lançando agora esse produto novo. Eu fui justamente querer entender dos meus competidores e como que está esse movimento da China. Fui com meu irmão também, que é o acionista da empresa, enfim, a gente ficou algum tempo lá. A princípio, a gente foi para lá para entender como tudo isso funcionava. E eu voltei para o Brasil um pouco surpreendido, e eu nem ia tocar nesse assunto. Até meu irmão falou: vamos fazer um podcast sobre isso. Eu falei: acho que não devemos falar sobre isso, né? É um estudo nosso, é uma estratégia nossa. Mas surpreendentemente, quando eu voltei, muita gente me mandou mensagem: ô Rony, estava na China, cara, você precisa falar o que aconteceu lá, explica pra gente, a gente tem curiosidade, a China vai acabar com o mundo, o que acontece com tudo isso? E aí eu achei que poderia ser um material interessante para a gente estar divulgando, e por isso que eu vou abordar aqui também o tema China. Então, só para contextualizar, a gente chegou numa Label Expo, a gente imaginava uma China de um jeito muito mais tecnológica, não falando mal da China, obviamente, a China é uma potência reconhecida mundialmente, a gente importa produto chinês, os nossos oveletes são todos chineses, e foi a primeira vez que eu fui para a China. E eu cheguei lá, fiquei um pouco surpreso, porque tem um certo desequilíbrio de ultra tecnologia e algumas coisas extremamente arcaicas, do ponto de vista até cultural e de grana, enfim. Não vou avançar tão profundamente, porque daí envolve uma análise muito maior. Mas eu cheguei na feira, existiam mais ou menos 15, 16 fabricantes de máquinas flexográficas. Algumas, inclusive, que estão sendo representadas aqui no Brasil, algumas nem estavam lá com estande. Uma infinidade, a maioria das marcas eu nunca tinha ouvido falar. Algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Nenhuma europeia em exposição, nem americana, só realmente chinesa, embora fosse uma feira internacional. Existiam algumas outras marcas globais lá, digitais e tudo mais, mas Flexo, de fato, só as chinesas mesmo. E uma infinidade gigantesca. E o que me chamou a atenção, eu fui para a feira, fui com o uniforme da Itirama, eu não acho legal ir espionar. Eu gosto de mostrar que eu sou da Itirama, se a pessoa perguntar, eu falo: eu também sou fabricante de máquina, e eu fui com esse espírito, não vou perguntar preço, porque eu acho deselegante. Então eu comecei a passear na feira, e é um grupo até meio agressivo de jovens que ficam nos corredores da feira te pegando pelo Em braço Barcelona tava assim também. em Barcelona também dava Também assim, tava assim. para ir para dentro do stand. E aí eu perguntava, bom, já que a pessoa me chamou, eu dava o cartão, a pessoa também pouco entendia o inglês ou falava muito male-male, e a pessoa falava assim: ah, legal, bonita a máquina. E a pessoa respondia assim: são 3 servos e custa $270 mil. Aí eu falei: bom, eu nem ia perguntar, mas já que Você ela... falou. Aí eu falei: bom, já que você, né, tá disposta a conversar, eu sou um fabricante de máquina, tal. Ah, legal, lá, lá, lá. Como que essa sua máquina, ela é com registro eletrônico? Como é que funciona o registro eletrônico? Ou ela é automático? Aí a pessoa dava uma... Opa, aí, só um pouquinho. Aí ela ia conversar com alguém da área técnica, os meninos que estavam tocando a máquina, e todo mundo meio que balançava a cabeça. Bugou o cérebro. E aí, não, automático registro. Eu falei: não, ok, é por câmera, por sensor, como que ele funciona? Ele é mais para filme, ele já sai pré-registrado, o servo está em que posição da máquina? E não é que a pessoa queria esconder isso de mim, porque ela estava muito aberta para Que abriu falar tudo, valor. só que ele não conhecia muita coisa. Aí, em algum momento, quando eu conseguia avançar com a conversa, às vezes vinha algum diretor, algum supervisor,
E aí a conversa não conseguia fluir porque a pessoa não falava inglês. E aí, em várias visitas que a gente foi, o Michel, que cuida da engenharia da Itirama, estava junto, ele falou, Rony, pergunta disso. Aí eu falei, putz, Michel, já tentei tantas perguntas básicas, mas eles estão perdidos de fato. E isso não aconteceu em uma, aconteceu em quase todas. E aí, em algum momento, algumas dessas empresas chegaram com propostas para a Itirama, viu, venda essa máquina nossa no Brasil. Eu tiro a minha marca e ponho a sua marca para você vender no Brasil. Mas assim, de maneira afrontosa, assim, um pouco até desesperada. E a faixa de preço, $270 mil, as mais As famosas, que é o estão range. É. na competição do Brasil. Algumas menos conhecidas, o que me assustou, $160 mil. Isso vai chegar aqui no Brasil a R$1 milhão. E eu tô falando abertamente aqui, Rony, você não tem medo de falar, as pessoas vão lá e tal. Eu tô falando que se fosse uma descoberta, eu não traria a público, eu guardava para mim, porque Já estaria sendo feita há muito tempo. poderia ser inclusive uma oportunidade. E aí, aqui eu fui ver que custava $160 mil, a pessoa estava toda disposta, mas ela não sabia absolutamente nada, ela não sabia qual que era a posição dos servomotores na máquina. A máquina, se começava a olhar estruturalmente, tinha muita coisa que para nós não faz sentido, tecnicamente falando. Então, assim, putz, parecia uma puta oportunidade. Era uma máquina com 420 de largura, shield RAM, registro eletrônico, dual servo, Corona, E sem Children? Web Clean, sem shield RAM nenhuma faz. Nenhuma chinesa faz máquina sem a receita que eles copiaram um do outro, enfim, foram disseminando. E são várias, ali tinham só as maiores, porque é uma Lebo Expo, é mais cara, mas eu imagino que deva ter pelo menos o dobro disso de fabricante chinês. Para mais. Então as perguntas que eu deixo aqui é, o que acontece nos próximos anos com tanto fabricante de máquina flexográfica? Vou imaginar que na China tenha no mínimo 30. Você tem as indianas, você tem as europeias, as americanas e as Latinoamérica. Cara, o mercado não comporta tudo isso. Será que é um boom e daqui a pouco todo mundo voltou para trás? Eu notei que muitos, a grande maioria, não tem nenhuma estratégia muito bem definida. É uma metralhadora de propostas, de preço, de dual servo. E aí a gente começou a entender que mesmo elas sendo todas iguais, eles têm dificuldade justamente com essas técnicas. Algumas máquinas com registro eletrônico e gearless com a camisa, com duas roldanas. O que não faz muito sentido. Que não seria necessário. Algumas flower com registro eletrônico, algumas com o sleeve, com camisa preta, o que não é correto para banda estreita. Enfim, são detalhes. Importantes. E aí, em nenhuma máquina, nem nas marcas mais famosas, a gente conseguiu ver uma troca de trabalho. Absolutamente nenhuma. Aí complica. E a gente rodou 3 dias a feira, tinha outros brasileiros lá passeando, então quem conhece algum brasileiro que esteve lá pode certificar dessa informação. Nenhuma máquina fez troca de trabalho. E eu imagino assim, se o grande trunfo de você ter uma... Aí eu vou voltar de novo a bater no porquê as pessoas não sabem para que serve um registro automático, ou eletrônico, ou pré-registro, ou servo, ou dual servo, ou triple servo, ou gearless. Se uma máquina ela é super eficiente, tem um setup mais rápido, menos desperdício e vai fazer o convertedor ganhar mais dinheiro na troca do trabalho, por que não apresentar isso de maneira simples, né? Se é simples, numa feira? A gente apresentou isso tanto tempo em feiras, tendo máquinas com caixa de transmissão, fazendo trocas de trabalho em 3, 4 minutos. Porta clichê de Agora varão. o cara tem toda essa tecnologia e ele não apresenta. A gente esteve até o último dia da feira lá e, curiosamente, eles começam a desmontar as máquinas no meio da feira, ainda que a feira não tenha acabado. E aí eles abrem carenagem de máquina à vontade. A gente estava lá na feira, a feira estava aberta, ficamos olhando lá as máquinas sendo desmontadas, o que para nós também foi bastante interessante. E uma das marcas mais famosas, conhecidas, inclusive no mercado latino-americano, Servos,
3 servos, 4 servos atrás da máquina. E a parte mais cara do servo não é o servo nem o drive, embora poucas pessoas saibam disso. A parte mais cara de um sistema eletrônico com servo é o cabo. O cabo é mais caro que um drive hoje. E essa marca famosa, que obviamente eu não vou falar o nome, tudo cabo, tipo cabo de uma tomada de Residencial. televisão. Bicho. Aí um dos servos era uma marca alemã famosa, os outros todos asiáticos. O jeito que eles operam, para mim não me convenceu. E eu poderia ter voltado da China com as propostas que eu tive, com a visão que eu tive, e falado assim, o futuro agora vou guardar isso para mim, de repente eu vou desenvolver um parceiro chinês, porque o mundo vai ser engolido pela China, né? Na indústria de automóveis, na indústria de máquinas, e eu vou deixar de ser um fabricante de máquina para virar um distribuidor de máquinas. Mas eu fui para lá e eu voltei muito mais convencido de que, de fato, a Itirama consegue fazer um produto melhor. E eu acho que não é nem só o produto. Falar que a máquina deles não é bonita, é muito bem acabada, chapas espessas, mas é você saber, você desenvolver o que você está vendendo faz toda a diferença. Então, se você perguntar qualquer pedaço da máquina, qualquer parafuso que está preso na máquina da Itirama, a gente sabe a lógica de tudo que está ali. Por um serviço, por uma manutenção, por um desenvolvimento. A gente vende o que a gente desenvolve. Isso faz muita diferença. É o know-how, né? E aí a gente voltou, eu, o Michel, o Thomas, a gente falou, viu, a gente vamos seguir com o nosso projeto. Nunca houve dúvidas, na verdade a gente foi lá mais conhecer o mercado, mas acabaram surgindo propostas, mas a gente falou, não tem nem o que pensar, a gente vai fazer finalizar agora esse nosso produto, que é a SPS nessa versão toda automatizada, e eu não tenho dúvida nenhuma que pelo menos na América Latina a gente vai ter uma performance de vendas muito superior. Não só pela tecnologia, principalmente pela tradição e pelo serviço. Retorno de investimento. A grande pergunta que eu queria deixar aqui é o que acontece com todas essas marcas chinesas ao longo dos próximos 5 anos? O Tom me lembrou bem ontem, não é a primeira vez que a gente tem uma invasão de máquinas chinesas no Brasil. E passou, né, Tom? Passou. E quem ficou quem com ela, vai ficar até... Hoje vale preço de ferro. É igual o barco. As torres, aquelas torres. Eu acho que a tecnologia no nosso mercado, todo mundo é sedento e óbvio é melhorar a produtividade e tal, né? E a gente escuta muito, e de um tempo para cá eu ouvi muito falar em OEE e tal. E é uma coisa que isso se mistura. Tem os gurus, né, Tom? Tem os gurus da Flexo aí. E tem umas coisas que se misturam. Tecnologia de máquina e produtividade. Então, assim, uma máquina, ela não vai te dar 10, 20, 30, 40% a mais de produção de uma para outra. Se fosse assim, não teria lógica, só ia vender Galo, só ia vender New Peter, Markendi, máquinas que já estão consolidadas e todo mundo aqui está cansado de saber que isso já existe. Então, assim, não existe uma receita para você comprar uma máquina e melhorar a produtividade. A produtividade é sua, é da sua empresa. Aí você se enquadra uma máquina que realmente ela vai te atender dentro daquela performance que você tem. De mão de obra, de gestão, de capital para investimento. Valor de investimento. Tempo de retorno que eu preciso que esse dinheiro me volte. Então, assim, essa é a nossa realidade no Brasil e é o que a gente enxerga e por isso, como eu falei lá no início, seria muito mais fácil para nós vender uma máquina única. Olha, é isso aqui, você leva. Shieldran, todos servos, um modelo só, uma plataforma só, enfia no mercado não todo. É isso, até a questão do filme, para quem é de rótulo, é algo novo. Totalmente diferente. Novo. O cliente às vezes fala, eu queria uma máquina, mas eu também queria brincar com o filme. Calma. Sabe quanto custa o quilo do filme? Que micragem você usa? Quais quem é o fornecedor? Quem que é o Não sei. Então, mas por que você quer uma máquina? Então, assim, a nossa função, de fato, é vender uma máquina, mas com consciência de que ele vai usar essa máquina para aquilo que ele gostaria. Bom, eu quero entrar em filme, então tá. Então vamos fazer um outro caminho. Você está tocando num tema, Tom, que é o que a gente tem visto no mercado, assim. Qual que é a nossa função como vendedores de máquina e por que as pessoas nos procuram, especialmente você?
as pessoas querem uma certa consultoria na compra. Então, ó, eu vou fazer isso, isso, isso. O Bruno e o Robson, hoje, que são os nossos 2 supervisores técnicos, eles estão muito mais com o olhar comercial do que na parte técnica, porque os clientes querem essa conversa. Então, a nossa função é oferecer a máquina na configuração correta, para aplicação correta, para cada tamanho de cliente. O que eu vejo é algumas, agora virou uma febre de vendedores de máquina, mas enfim, é assim, ó, é o papo do guru. Viu? Essa máquina vai baixar o seu desperdício, vai aumentar o seu lucro em 50%, porque ela tem 10 cérebros, blá, blá, blá. Nunca acertar uma máquina na vida. É o canto da sereia. De fato. E aí a minha pergunta é, você está assessorando o seu cliente a comprar o produto certo, ou você está enfiando máquina, que é o único produto que você tem no seu portfólio, no cliente? Não, e o pior é que às vezes o cliente tem um tiro para dar. Então, às Exato. vezes tem uma, Você quebra o cliente. tem uma eleição, Você tem uma atrasa eleição o batendo na crescimento. porta, ele Sim. tem que comprar uma máquina para rodar na eleição. Aí você compra a máquina, atrasa a entrega, você perde o cliente e perde a empresa. Dependendo do que eu problema. sempre tento alertar o cliente, e não é ir contra a tecnologia, pelo contrário, a gente tem que buscar tecnologia sim, ela está É aí para ser o que nós usada. estamos lançando, E né, não Tom? tenha dúvida, eu sou super a favor da tecnologia, desde que você saiba onde você vai estar aplicando ela. Então, assim, tem clientes e perfis de gráficas variados no Brasil. E tem máquinas que, se você colocar em uma gráfica, ela vai andar para trás. Se você colocar aquela máquina lá, a máquina não, a gráfica não vai, porque não é perfil de trabalho para aquele equipamento. Aquela tecnologia. Aquela tecnologia. Não, e Não como- que a tecnologia é ruim. Eu já acompanhei clientes comprando máquinas europeias, e a resposta dele é que a máquina não fez diferença para Então, ele. e como que você vai direcionar Por quê? o seu Porque comercial ele, para deixar de trabalhar autoadesivo para começar a trabalhar flexível? exatamente. Então, É assim, totalmente diferente. entender o porquê, o que é aquilo que você está comprando de fato, né? Não comprar uma máquina para ser mais confortável de repente, e sim para ter um retorno, né? Eu noto, muita gente compra o encanto de que registro automático a máquina não precisa ter acerto e ela não varia durante o processo. Seria bom se fosse isso, hein? E é justamente porque ela tem o registro automático, é porque o material vai variar. Nós estamos falando de filmes, nós estamos falando de materiais de alta complexidade, Sim. que não tem nada a ver com o autoadesivo. Não. Então, assim, é esse o ponto que a gente quer chamar atenção aqui nesse Podflexo. Saiba o que você está comprando, saiba o que você quer fazer com a máquina, não se iluda no conto de que uma máquina tem um registro automático e é que você aperta um botão e não tem desperdício de material e está tudo registrado. Máquinas de autoadesivo é muito importante você ter um pré-registro. Máquinas de filme é muito importante você ter um controle de registro. São aplicações diferentes, são tecnologias diferentes. Você tem controles de registro por câmera, que é uma tecnologia totalmente diferente de controle de registro por sensores. Então, assim, entenda o que você está comprando, porque é muito dinheiro e você pode correr o risco de comprar tudo isso E deixar desligado. e fazer um rótulo que uma Etirama Fit, por exemplo, poderia estar fazendo tranquilamente, gastando 10 vezes o que custa uma Fiat, entendeu? Com certeza. Aí tá cheio de fit lovers ainda, né? Eu acho que essa colocação, né, ela cabe muito já numa postura da Itirama, que a gente já veio na frente do LED, ok? Então muito cliente Em 2017. muito cliente liga, e o LED? Eu, como parte de vendas, eu vendo LED e vendo convencional, sem problema. Vende ar quente. E muitos clientes já me ligaram, e bom, eu tô indo nesse segmento LED. O LED, nesse ponto, não vai resolver o seu problema. Você vai precisar disso, 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 disso. Eu tenho clientes que já compraram LED, não com a Itirama, e perceberam que realmente não foi isso. E você tem um cliente que comprou um LED da Itirama, adorou, porque ele tinha problema de energia elétrica. Aí sim. E já comprou o segundo. Mas isso jogo. é bem específico, porque se o cara liga às vezes, e a gente falou isso no evento do Senai do ano passado, muitos clientes, eu vou comprar LED, mas o que você vai fazer com o LED? Não, eu vou rodar sleeve. Cara, mas a sua máquina é uma máquina que não é uma máquina direcionada para filme, porque não é só o LED. É o controle de tensão. É o compactador, é barra estática. Então, assim, fazendo essa analogia do LED, a função de quem está do lado
com Quem o tá produto, vendendo, quem está vendendo, é de fato entender se aquilo que você está colocando é o que o cliente vai usar para ele ter gás, ter vida, para daqui um ano e meio ele está crescendo e você está crescendo com ele. E não vender o sonho. Compre o LED, você vai ter economia absurda de energia elétrica, que não é verdade, porque você tem a geladeira. Você vai ter uma economia absurda de lâmpada, que não é verdade, porque quando o LED precisa trocar, ele custa 10 vezes o preço de uma De uma lâmpada. lâmpada. E não dá para trocar o pedacinho Então, só, tem assim, que trocar o feixe inteiro. acessório o seu cliente. A gente, como vende o convencional e o LED, a gente mostra para o cliente as vantagens e desvantagens de um produto. Como a gente não tem um produto só, como a gente tem máquina mecânica, Sim. máquina servo, máquina dual servo, a gente consegue mostrar para o cliente o que você precisa de fato. Se eu tivesse só uma, talvez o Tom vendedor, Sim. ele ia enfiar só ela. É que aqui a gente está um pouco desmistificando Extração- a questão extração de gases. de máquina, a melhor máquina. A melhor máquina é aquela que você Exato. vai colocar na sua empresa Uhum. e ela vai te dar dinheiro. Exatamente. Não existe eu chegar na sua empresa ou qualquer lugar, ó, você vai hoje vai ter uma evolução aí, diminuição de perda de 40%, porque você vai comprar uma máquina SPS eletrônica do servo. Não existe isso. Eu nem sei como é que funciona a sua gráfica. Eu nem sei como é que é seu processo, eu não sei qual que é a capacitação da sua empresa. Então, assim, primeiro eu tenho que entender o que você precisa. Todo cliente que eu atendo, eu falo, viu, eu preciso ouvir você. Uhum. Eu só vou falar depois, você precisa entender o que você O- precisa. Eu e o Tom, a gente tem um cliente, e mais do que um cliente, é um grande amigo. Ele tem uma gráfica e ele só tem SPX, máquinas de 250 milímetros. Eu acho que no estado de São Paulo ele é uma das empresas com maior lucratividade. Ele não faz nada especial, faz rótulo, igual todo mundo Rótulo faz. adesivo. E não é máquina. É o negócio dele, é a força comercial que ele tem, é o capricho que ele tem no produto dele. Não tem nenhuma máquina ultra mega tecnológica. Porque é o que você falou, uma máquina não é a receita do sucesso. A receita do sucesso está muito mais linkada a processos, né, Tom? De setups, materiais, caprichos, etc. né? Rony, a gente já teve consultor que nos ajudou dentro do processo nosso, né, de fabricação De fabricação, máquina metalúrgica e tal. O que consultor faz? Ele chega na sua empresa e ele vai escutar você e vai entender você para ver se a aplicação do mundo perfeito cabe. Então, às vezes, você fala assim, eu queria ter uma empresa igual a Toyota. Bom, mas meu produto não é um carro de linha. Meu produto tem uma É customizado. série. E aí você muda isso para dentro de uma gráfica. A gráfica, ela não faz o produto A, ela faz o A, o B, o C, o D. Então, assim, o que isso vai mudar para mim, dentro da minha empresa? A gente sabe de toda a dificuldade que o Brasil enfrenta, a gente sabe da dificuldade de você fazer um investimento, tanto nós aqui que somos na área de fornecedores, né, do nosso mercado, como o nosso cliente também. Então, assim, um erro numa compra por uma venda, que eu costumo dizer às vezes, né, é mais fácil você vender um sonho do que você vender o que realmente é o correto, isso pode implicar em atraso de crescimento, isso pode afetar até mesmo numa visão a longo prazo dessa empresa continuar dentro do mercado. A gente já viu empresas aí no Brasil todo que fizeram investimentos errados e são investimentos de valor e parcelas altas. E o cara nunca mais levanta. E Tom. ele nunca mais levanta. É. Então, assim, é isso que eu chamo atenção. A atenção é quem está comprando entender um pouquinho mais, cobrar um pouco mais até mesmo o fornecedor. Bom, você tem conhecimento, então me explica e me fala dentro disso aqui que eu vivo, o que o seu produto vai me dar resultado. Eu fico à disposição de quem quiser falar comigo sobre isso, sem problema algum. Analisar se o vendedor tem essa bagagem para poder estar dando essa assessoria, né? Eu acho que o que eu te falei, eu vender o sonho é maravilhoso. Isso, eu coloco assim, quem está no poder de compra, é interessante que tem venda, que você vende o necessário e o que o cliente quer. Quando você vai vender uma máquina e o cliente já almeja algo que ele ouviu muito em tecnologia, eu consigo ter esse feeling. Minha pergunta é, tá, mas por que você está comprando? Porque é tecnologia. Bom, isso não é uma resposta para quem deve investir numa grana, numa máquina que é para te dar resultado. Quando você vai comprar algo que você quer,
que é, no caso, um veículo. Você vai comprar um carro. Bom, ok, cara, é uma venda que você vai vender É sonho. uma venda Não emocional. vai te dar resultado. Você quer andar com aquele carrão, chegar bem, sair bem, e é meu sonho e acabou, é isso que eu quero. Isso não vai te fazer mal. De verdade, é até uma realização. Sim. Agora, a máquina, ela é diferente. A máquina, ela vai te dar esse carrão. Então, não é a máquina A, B ou C que ela vai ser a Não, e é bacana solução do meu que problema, haja essa entendeu? visão, que não seja uma visão imediatista, porque realmente o nosso compromisso principal é com a verdade. Sem dúvida. Acho que é mais importante você estabelecer a verdade e não ter o cliente no momento, porque ele depois vai voltar para você falando, cara, é isso que eu quero. Embora não seja o que eu queria ouvir, o que muitos vendedores tentam fazer, é isso que eu estou precisando fazer. E é um trabalho que nós fazemos aqui há 10 anos. Colocar a parte técnica daquilo que ele está comprando, para que serve. À Então, eu disposição me do sinto cliente. bem à vontade, assim, É. para... Essa linha nossa, agora a divisão em duas linhas, né? A linha ES ou E-Series e a SPS, ela vem justamente com esse propósito: assessorar os clientes na máquina na medida que ele precisa. Simplificadamente. Eu poderia desenvolver só 2 produtos? Poderia, a fábrica ia ficar mais eficiente, a máquina ia ficar mais barata, e eu ia tendenciar e eu ia provocar o mercado para que ele compre o que eu tenho disponível na minha prateleira. Mas como o perfil de Etirama, isso não é de hoje, isso é de anos, de décadas, a gente sempre esteve preocupado em fazer máquinas para atender o nosso perfil de cliente. Então, por essa razão que a gente deixa dentro, vou até falar mais da linha SPS, dentro da linha SPS, a gente tem essas configurações que vão desde máquinas com 350, 420, mecânica, com Shudran, Dual Drive, Dual Servo, com registro eletrônico, com ajuste de registro eletrônico, com pré-registro eletrônico, com laser point, com Shudran, sem Shudran, híbrida na secagem, com LED. Então, assim, é um leque que Tem que fazer o cardápio, hein? que a gente Exato. vai configurar para o cliente. A grande novidade dentro dessa linha, que é que estava faltando, é essa máquina com essa quantidade de servos e com o registro automático. Ela serve para qualquer cliente? Não. Não é para qualquer cliente. Isso não é financeiro. Não é questão de financeiro para Ela é uma qualquer máquina cliente. específica para um cliente que vai trabalhar com multissubstratos, que Perfeito. vai atender determinado nicho de mercado, e para esse mercado essa máquina vai ser incrível, porque ela vai ser mais barata do que os concorrentes internacionais e é um produto local. Ponto. Não elimina as outras configurações de alguma. máquina, porque tem diferentes clientes para diferentes tecnologias. Essa máquina que a gente tem agora lá na Etirama, nesse primeiro trimestre do ano, que é uma 420 com Shudran, com pré-registro eletrônico, laser point, uma máquina super completa, ela é um baita de um equipamento que não se anula com esse lançamento da Etirama, De forma alguma. porque ela é uma máquina que ela vai custar aí pouco mais de R$1 milhão e ela vai atender um nicho de clientes que só estão em label e almejam ir para uma máquina dessa. E não quer investir. Eu vou enfiar num 3, cliente 4 dessa milhões. uma máquina com 3 servos para ele começar? Não, talvez seja a segunda máquina dele. Então é essa mensagem que a gente quer deixar, aproveitar de novo, repetindo o momento, a oportunidade desse Podflexo, que sempre tem atingido aí mais de 1.000 pessoas em todas as edições que a gente gravou, algumas até ultrapassaram as 2.000 visualizações, para que o pessoal conheça já de antemão essa novidade da Etirama. Vai ser uma máquina lindíssima, lindíssima, lindíssima. Já está linda a linha, né? Todos os recursos especiais, realmente uma máquina para brigar de frente com as grandes marcas europeias, americanas, chinesas também, que seja, e com preço extremamente competitivo. Então, essa acho que é a cereja do nosso bate-papo, né, Tom? Exato. Além de discutir todas essas polêmicas, eu acho que pode ser que não existe uma verdade Não. absoluta, né? Pode ser que daqui 4, 5 anos o mercado se transforme, pode ser não, certeza que o mercado irá Com se certeza. transformar, e pode ser que toda essa realidade que a gente está falando hoje seja diferente. Mas no contexto atual, essa é a nossa visão enquanto fabricante de máquina, enquanto uma empresa que foi algumas vezes para a Europa estudar essa tecnologia, foi para a Ásia agora conhecer um pouco mais de perto esses concorrentes asiáticos, visita convertedores que têm diferentes modelos de máquina e a gente pode ver essas máquinas, algumas mais antigas, funcionando para entender o que de verdade funciona, o que de verdade nunca funciona. Então,
essa bagagem que a gente traz para o nosso negócio estrategicamente, a gente vem aqui, abre para vocês, para a gente poder estar Você discutindo. só tá evoluído amanhã se você entendeu hoje. Exatamente. Senão- Dá um spoiler aí. Ela vai pra Table. Eu não posso dar todos os spoilers, porque a gente sabe que não é só convertedor que assiste esse Podflex. Então, mas ela, com certeza, o mercado vai conhecer ela muito em breve. O mercado vai conhecer ela. Legal, é isso, gente. Espero que a gente possa se ver novamente aí na 8ª edição do Podflexo. Obrigado, Július, Eu que agradeço. por estar aqui com a gente de novo. Tom, se quiser as considerações finais aí. Não, na verdade eu agradeço mais uma vez aí, né, a oportunidade de estar falando um pouco sobre o mercado flexo, falando um pouco dessas mudanças que vem acontecendo, né, e a gente percebe a evolução cada vez maior da tecnologia, né, independente de fabricantes ou não, mas eu sinto que o mercado ela vem buscar sempre a excelência em tecnologia, em retorno. Então, se atentar cada vez mais ao recado que eu deixo. Na onde você vai aplicar seu dinheiro, no que isso vai refletir dentro da sua empresa. Essa é uma opinião e consideração final aí que eu deixo para refletir durante esse período aí, né, de quem estiver assistindo o nosso Podflex. Eu acho que essa é a mensagem mesmo. Essa é a Saber mensagem. comprar uma máquina, a gente está aqui para assessorar, a gente está trazendo tecnologia, máquina nacional, tem todos os benefícios nacionais. Não caia nas fraudes que estão fazendo de ex-tarifário, isso é um crime. Compre máquinas de maneira correta. Se for, escolha a tecnologia que você está buscando para o seu negócio. Eu acho que isso é trabalhar correto e a questão não é comprar uma máquina trazer um resultado importado, não, mas não. tá consciente, é isso que tá fazendo legal para sua empresa, essa que dar vai fazer a resultado, diferença. isso vai fazer diferença, isso vai me dar um retorno, eu tô fazendo isso tudo certo, legal, para não ter um problema futuro, ok. Né? É isso que a gente traz aqui, né? E dessa mensagem, entenda muito bem onde você está aplicando seu dinheiro e o que ele vai te trazer. Para quem a gente não vê com tanta frequência, porque o Brasil é gigante, a gente não consegue Sim, estar sempre. infelizmente. Nos vemos no final de Em maio, breve. lá na Flexio Labels em São Paulo. De novo, não se confundam, tem 2 feiras em São Paulo esse ano. Uma é mais de offset, mais mercado gráfico, que é em março. A nossa feira é no final de maio, que é onde está todo mundo. Então a gente se vê lá. Espero receber todos vocês no stand da Itirama, apresentar todas essas tecnologias, essas linhas de máquina da Itirama em detalhes, assessorando cada cliente. Júlio também vai estar lá, né, Júlio? Deixa sua mensagem aí pro Essa pessoal. Label, inclusive, ela tá 30% maior com o 2º andar. Então, se a Label passada já foi um sucesso, essa agora Sim. promete. A Fotográfica vai estar com muitas novidades também. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero vê-los em breve num próximo Podflexo da Itirama. Obrigado.